Muito boa noite, amados irmãos. Graças a Deus por mais esse dia, um dia chuvoso, um dia frio que está chegando, ao nosso estado. Queria iniciar, irmãos, com uma oração. Queria convidar os irmãos a se porem de pé, para nós orarmos, agradecendo ao nosso Deus por esta oportunidade. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por esse dia maravilhoso, ainda que chuvoso, faz também frio, Pai, mas graças te damos porque o Senhor cuidou das nossas vidas, o Senhor nos trouxe até a tua casa, Pai. O Senhor tem guardado também a vida dos nossos amados irmãos, do teu povo, Pai. O Senhor continue abençoando a vida de cada um dos meus irmãos aqui esta noite, aqueles que também estão nos ouvindo nos seus lares, Pai. Muito obrigado porque o Senhor derramou mais uma vez a sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, as nossas dificuldades, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias lá, Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós vamos fazer as leituras dos versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto aqui, irmãos, é o próprio Jesus, o diálogo com a mulher samaritana. E o texto fala que Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que conheçam a Deus e também que sejam conhecidos por Deus. Pessoas que sejam verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que nós, meus irmãos, amada igreja, possamos conhecer cada vez mais o nosso Deus e possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Queria convidar nesse instante a equipe de louvor para nós adorarmos e louvarmos ao nosso Deus. Os irmãos que se sentirem à vontade, quiserem ofertar, dizimar a casa do Senhor, fiquem à vontade neste momento. Boa noite, meus irmãos. A canção diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes, Senhor, saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes
posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós não precisamos temer o que há de vir, não precisamos temer o hoje, não precisamos temer o amanhã. Porque Ele vive. Deus, Ele enviou o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para nos salvar e perdoar os nossos pecados. E nós estamos hoje firmados nele, porque Ele um dia nos salvou a nossa vida. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando nós temos essa certeza que a nossa vida está nas mãos dele, nós podemos ficar tranquilos, podemos ficar seguros, porque o Senhor cuida de nós. Amém? A nossa vida está nas mãos daquele que vive e reina para todo sempre. Deus enviou Seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte entregarei sem medo verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida
a nossa única razão de viver, o motivo da nossa adoração. Seja para sempre o nosso louvor, a nossa gratidão. Amém? És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança da minha Nessa noite, bendizemos sim, Senhor, o Teu nome, como nós cantamos através dessas canções, Senhor, porque somos felizes contigo, porque nós reconhecemos o Senhor como o único Deus da nossa vida, reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, e por isso nós temos alegria, prazer em Te louvar e Te adorar. Sabemos que o Senhor se faz presente, o Senhor habita no meio dos louvores. E o Senhor se agrada quando o seu povo Te louva em espírito e em verdade, como foi lido aqui nesta noite, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o louvor do Teu povo nesta noite. Em nome de Jesus, que chegue sempre, Senhor, a Tua presença, como um aroma suave, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Amém. Amém.
Os irmãos podem se assentar. A palavra está com o pastor. Boa noite, meus irmãos. Saúde todos os irmãos da bendita paz do Senhor Jesus. Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui no nosso culto presencial e também o culto online, né? Irmãos, eu quando levantei de manhã cedo e vi o sol lindo, né? Até o frio não estava tão castigante. Eu disse, rapaz, hoje vai ser uma benção, né? Hoje vai ser algo assim extraordinário, né, irmãos? E quando chega a tarde, começa a mudar a temperatura, chega a chuva, e esse é o nosso Rio Grande do Sul. Mas eu fiquei surpreendido porque a igreja, o grupo de irmãos da igreja praticamente lotou aqui o templo, e nós temos hoje muitos visitantes que vieram, estão vindo pela primeira vez na nossa igreja, e eles têm assistido ali os cultos online de péssima qualidade, né, irmãos? Até eu fiquei impressionado, está aí o milagre de Deus, né? Está aí o milagre de Deus, porque nós temos uma luta constante para tentar buscar transmitir um culto sem corte, com boa qualidade de som. E eu acho que hoje o negócio vai mesmo, vai certo hoje, entendeu? Nós, depois de muitos testes, de muitas falhas, de muitos erros, de muitos programas, nós conseguimos realmente, acredito que vai ser uma bênção, e quem está aí nos assistindo deve estar experimentando isso. E eu agradeço a Deus, né, mesmo com toda essa situação, com esse frio, com essa chuva, não impediu os irmãos de estarem aqui. Isso é uma alegria, isso mostra que o Evangelho não depende das circunstâncias e da situação, não depende disso. O Evangelho, o Espírito de Deus, quando mexe o coração das pessoas, quando toca na vida das pessoas, o que está acontecendo à nossa volta não nos impede de avançar e ir em frente. Eu fico muito feliz por isso, graças a Deus. Semana que vem nós vamos ter, irmãos, a nossa Santa Ceia. E a Santa Ceia nossa, não teremos mais Santa Ceia online, como nós fizemos no culto passado, né? Nós tivemos aqui uma Santa Ceia. E isso trouxe uma polêmica terrível. Nós somos taxados como hereges aqui na igreja, porque nós não fizemos algo só online, fizemos presencial, e alguns irmãos que estavam impedidos de estar presente, principalmente o pessoal do grupo de risco, nós então abrimos esse sistema para que as pessoas pudessem participar. E nós hoje estamos taxados, o nosso conselho, principalmente sempre cai isso pelo pastor, né? O pastor sempre sofre no meio da história. Sendo que, acho que do conselho era a proposta que eu não queria e foi que foi aceita. Mas eu, como obediente e fiel ao conselho, e isso sempre, temos que ser assim sempre, nós fomos então com a proposta e fomos até o fim. E o conselho não deu marcha ré, então eu não sou aquele que me rebelo contra conselho. Os irmãos, que hoje é um novo conselho, totalmente novo, vai perceber isso, que o conselho está decidido, e nós, então, fizemos mais, tivemos o nosso culto aqui, cerimônia, a nossa celebração presencial. Os irmãos estiveram aqui e participaram. E agora, nesse próximo domingo, nós teremos, então, e faremos assim, irmãos, abriremos, então, para os irmãos que quiserem participar. Se o número exceder a 30 pessoas, nós, então, vamos fazer 2 cultos, entendeu? 2 reuniões. Então, à tarde, uma reunião e mais à noite, outra reunião. Mas, se exceder o grupo. Então, não teremos online. Então, os irmãos que queiram participar, tem que ser presencial
na igreja. Amém, queridos? Então tá, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Evangelho de João, o capítulo 1, né? Primeiro capítulo da Bíblia. O versículo 15 até o 18. Um João que vai falar de um outro João. Um João que vai falar de outro João. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus? Vamos ter esse momento de... Eu vou ler, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. O versículo 15 a 18, que diz assim, meus irmãos: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui nessa noite, muito felizes, ó Deus, agradecidos ao Senhor. Muito obrigado pela chuva, pelo frio. O Senhor em tudo tem um propósito, meu Pai. Ou testar a nossa fé, ou nos chamar, ó Deus, para uma comunhão que demande algum sacrifício. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estão aqui no templo. Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos que estão nos assistindo através da nossa live, nesse culto online. Muito obrigado, porque muitos visitantes que hoje estão aqui e outros que virão, é fruto desse trabalho que o Senhor tem nos proporcionado. Que nessa noite o Senhor possa tocar corações, tanto aqui dentro do templo, como aqueles que estarão nos assistindo, que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, nos curando de todos os traumas, de todas as tristezas, amarguras, ó Deus complexo. Meu Pai, em nome de Jesus, nós somos testemunhas vivas disso, que o Senhor tem o poder para transformar, nos resgatar do lamaçal, do pecado, da escuridão, das trevas, e nos dar uma nova identidade. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que toda obra maligna, satânica, diabólica, que tenta de todas as maneiras impedir que o Teu reino avance, que o Teu reino prospere, que o Teu reino chegue até aquele lar, aquela vida. Senhor, nós sabemos que o Senhor é muito mais poderoso, o Senhor é o próprio poder, e nós sabemos, meu Deus, que para quem o Senhor quer que essa mensagem chegue, ela chegará, e que toda obra maligna, diabólica, opressora, que tem destruído lares, casamento, jovens, ó Deus, até mesmo irmãos que hoje estão desviados, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão nesse momento venha resgatar, tirar essa pessoa, ó Deus, iluminar sua mente, o seu coração, porque é filho Teu, é servo Teu, é alguém que faz parte da Tua família, da obra que o Senhor começou e há de completá-la até aquele dia. Assim nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pode se sentar, meu irmão e minha amada irmã. Irmãos, é sabido dos irmãos, eu creio que os irmãos têm até muito mais experiência do que eu para falar sobre o assunto, que nós vivemos num mundo que ele vive praticamente só de aparência. Nós vivemos num mundo que se valoriza muito mais
um bom discurso, uma boa roupa, uma boa face, do que a moral, do que a ética, do que um comportamento, do que o caráter de uma pessoa. Nós vivemos num mundo onde se vende uma aparência, mas na verdade não é bem aquilo que realmente é. Nós vimos isso em todas as esferas. E eu não posso dizer que isso também não acontece dentro da própria igreja. Às vezes acontece no meio político, às vezes acontece no meio artístico, e também nós nos incluímos no meio dessa situação. O grande problema é quando nós começamos a cair nessa armadilha, irmãos. Nós queremos então apresentar uma imagem de quem nós não somos. Nós começamos a criar um personagem que não é nós. E isso é muito... Eu acredito que tem muita gente sofrendo com depressão, com tristeza, decepções por causa disso. A pessoa tenta vender ou transmitir uma coisa que não é ela. Só que nós sabemos, nós que temos um pouco de conhecimento, vivemos um pouquinho, como é difícil agradar pessoas e uma sociedade. É muito difícil. Uma pessoa pode estar em alta hoje e amanhã pode ser derrubada por a mesma instituição ou pelas mesma sociedade que levantou ela. Então, eu acredito, da minha própria experiência, que é impossível você conseguir agradar todo mundo através de uma aparência somente. Por isso que é importante você ser quem você realmente é. Ah, mas eu não vou ser aceito. Problema de quem não quer lhe aceitar. Mas você não pode criar um personagem simplesmente para agradar e ser aceito pelas pessoas. É óbvio, irmão, que eu não estou dizendo que você tem que andar todo esculhambado, não estou dizendo isso. Agora, então, porque eu vou andar de qualquer jeito, não. Eu concordo que devemos ter uma postura de elegância, devemos vestir uma roupa decente, devemos querer melhorar a cada dia, mas nunca fugindo de quem nós somos. Nunca fugindo da nossa personalidade, para que a pessoa conheça você na essência, quem você é, o que você realmente come, o que você realmente ganha. Tem gente que está se enterrando em prestações ou em financiamentos, porque vendeu, transmitiu uma imagem que não é ela, o que ela nem tem condições daquilo. Isso traz muito problema, irmãos. Muita desgraça. E não é um e nem dois casamentos ou relacionamentos que as pessoas depois de 3, 4, 5 anos percebem que não conhecia o cônjuge com quem tinha casado, não conhecia uma pessoa, porque ela disfarçou tão bem que não percebeu e não sabia quem ela era. Queridos, por que eu estou falando isso? Por que eu estou entrando com essa ideia para os irmãos, com essa introdução? Porque o texto que nós lemos, que eu li e os irmãos acompanharam nas suas Bíblias, vai tratar de um personagem que praticamente está pouco se importando com o que estão ou o que vão pensar dele. É importante nós nos situarmos, eu fazer um resumo aqui para não nos perdermos, irmãos. Porque nem todo mundo conhece a Bíblia com muita precisão. Porque quando vamos falar de João, não tem só um João na Bíblia. O livro que nós lemos é o João Evangelista, que escreveu o Evangelho, que escreveu as cartas, que escreveu o Apocalipse. Mas existe um tal de João Marcos, que é o que ajuda Pedro a escrever a sua carta. E nós estamos lendo um texto que o João Evangelista está escrevendo sobre João Batista, que já é um outro João, que é o que eu estou falando para os irmãos, que não se preocupava, não tinha muito interesse na sua popularidade por causa da sua imagem. Por quê, irmãos? Quem conhece um pouquinho sobre João vai perceber que ele era um homem que tinha uma igreja
já começa um lugar que ninguém gostaria de ter ou ir, para o deserto. João organizou o seu ministério, curto ministério, mas no deserto, diz que ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Presta atenção aqui, irmãos, isso aqui é muito importante. Não pense você que era fácil de ir até João, porque o texto diz que multidões iam até João, de Jerusalém, de Samaria e de todos os arredores que existia na Judéia. Só que de Jerusalém até o deserto onde João pregava, era 2 dias de caminhada. Então, para ouvir João, o camarada tinha que querer ouvir a voz de Deus mesmo, porque 2 dias caminhando num deserto, tem que ter sede e fome de Deus. E diz que João, então, anunciava e pregava a mensagem, uma mensagem nada agradável, porque ele dizia claramente: arrependei-vos. Todos que estão vindo aqui estão praticando e vivendo em pecado. O único caminho, a maneira de vocês chegar até onde Deus ou o reino que está próximo é com arrependimento. E ele dizia mais: e produzir fruto digno, não basta só com palavras. Tem que mudar as ações, as atitudes. Essa mensagem de João era nada bajuladora, irmãos. Nada. E a multidão ia em direção a ele. Esse homem batizava no rio, ou no Jordão. Ali, eu imagino, ele não conseguia sair da água. E a mensagem dele era tão dura que quando ele se referia às autoridades saduceus e fariseus, ele dizia: raça de víboras, serpentes venenosas. Vocês estão se infiltrando no meio do povo aí, achando que vão escapar do juízo. Irmãos, eu tenho plena certeza que o povo, quando João falava isso, aquilo era um alvoroço. Aquilo deveria, virava um culto, acho que pentecostal, porque todo mundo queria ouvir que alguém falasse isso. Porque a hipocrisia, a pouca vergonha, a mentira, estava realmente impactada naquele período, naquela época de João. E João se levanta como uma voz de Deus, mas ele sabia da sua missão. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Não era só isso, era preparar o caminho para o Messias. Ele diz: eu sou a voz. Eu não passo de uma voz que clama no deserto. Agora, você vai perceber que ele não estava muito preocupado pelas vestimentas dele, irmãos. O homem, se você procurar nos textos, era o único que a Bíblia mostra no Novo Testamento, só no Antigo, que é Elias, que se vestia daquela maneira. Pele ou pelo de camelo, que ele colocava um roupão, né? E um cinturão de couro, aquele roupão que ia até o joelho, e ele botava um cinto de couro na cintura, e assim ele circulava. A comida dele não era nada saborosa. Diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Irmãos, vocês já pararam para perguntar, e eu vou fazer uma pequena observação aqui para nós voltarmos, porque não é disso que eu quero tratar, não é sobre a vida de João de maneira mais precisa e mais pontual. Mas como é que João foi aparecer do nada, irmãos? Como é que João, aonde estava João todo esse tempo? Porque nós bem sabemos que ele tinha mais ou menos aqui uns 30 anos. O seu ministério não durou mais de 1 ano. Os irmãos bem sabem que ele não deve ter chegado aos 31, porque se Jesus durou só 33, e ele aparece no começo do ministério de Jesus, então onde estava João no resto do tempo, irmãos? E os irmãos sabem disso, que ele era primo de Jesus.
primo de Jesus, mas parece que eles não tinham contato. A história diz que a primeira vez que eles se encontram é aqui. E os relatos bíblicos também mostram isso. Aonde estava João? Onde surgiu esse homem? Quem é que era o cara que fazia as roupas dele, o alfaiate dele, quem era? Por que esse homem come essa comida que ninguém, diz o texto, que ninguém comia? Irmãos, aí nós não conseguimos encontrar isso na Bíblia, nós temos que ir para a história. Tem um personagem no meio teológico, muitos pastores conhecem, que é Flávio Josefo. Ele não é teólogo, ele é historiador. Flávio Josefo diz que num período, num momento da história da vida de João Batista, ele foi para o deserto. Para que nós conseguimos encaixar o que ele vai falar, vou falar, é história, não é bíblico. É o que Josefo vai falar na história. Pode procurar os livros dele, você vai encontrar. Até fiz uma pesquisa, está até barato o livrinho dele, o livro que fala isso. Se você der uma pesquisada lá, está muito barato, né? No e-books, né? Barato no e-books. Você vai comprar realmente o livro em papel, é mais caro. Mas ele vai dizer o seguinte, que para conseguir entender a situação, os irmãos sabem que que Jesus, quando Herodes ficou sabendo que existia um rei, que os magos disseram que eles vieram adorar, e Herodes percebeu que foi enganado, o que Herodes fez, irmãos? Ele mandou exterminar todos os bebês machos de 2 anos para baixo. João estava nessa relação também. Se João não fugiu, então ele morreu. Jesus foi para onde? Foi para o Egito. Eu não vou contar sobre uma lenda que existe, eu vou ficar na história que é melhor, né? Mas existe um outro momento, eu posso até falar para os irmãos, existe um outro conto que fala sobre isso. Mas acredita-se que Zacarias e Isabel eram idosos, isso a Bíblia diz. Eles então entregaram João para ser educado e ensinado pelos essênios. Porque quem eram os essênios? Aí, isso é o problema, né? Vai puxando uma coisa, tem que puxar outra. Quem eram os essênios? Os essênios eram sacerdotes que romperam com o sacerdócio de Israel porque estavam se contaminando. Aquela pouca vergonha que Jesus vai chegar dentro do templo e vai puxar um chicote e vai expulsar os cambistas. Aquele período ali, naquele período surgiu os essênios que disseram assim, olha, a coisa se desviou, se descambou, eu não quis fazer parte disso, e diz que esse grupo de sacerdotes foi para o deserto. O que eu estou falando, tem muito pastor e muito teólogo que vai arrancar os cabelos da cabeça para não poder nem ouvir falar sobre os essênios, mas isso é história, não tem como fugir disso. E diz que então eles foram para o deserto e começaram a criar comunidades no deserto, isolado. Eles eram rigorosos na lei. Eles tinham uma vida e buscavam uma vida de santidade. Muitos manuscritos que nós temos, que foi composto a Bíblia, foi os essênios que preservaram. Então o que acontecia? Só que os essênios, eles criaram um sistema que educavam crianças também. Eles escolhiam, pegavam, quem quisesse dar o seu filho, eles levavam para o deserto e ensinavam essas crianças tudo o que eles sabiam. E é óbvio, era uma comunidade simples. Acredita-se, que naquele movimento, João Batista foi enviado, mandado para o deserto, para não perder a própria vida. Irmão, qual mãe e qual pai não ia tomar uma atitude dessa? Sendo que não estariam com marginais e bandidos. E aí, João Batista convive e vive com eles. Aprende
cresce. E essas vestimentas é de quem vive no deserto. O alimento, existe duas interpretações, vocês irmãos sabem disso, que gafanhoto aqui, muitos rejeitam essa ideia, que está tratando de uma planta, mas no deserto se comia sim gafanhotos. E isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Se você procurar, vamos ver aí, irmão, vamos abrir a Bíblia aqui para a gente não ficar só nas palavras aí, senão o pastor está inventando muita história, muita lolota aí, e Bíblia que é bom nada. Vai lá em Levítico, lá no Antigo Testamento. Levítico. Depois de Êxodo vem Levítico. Capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Levítico capítulo 11, o versículo 22 diz assim: deles comereis estes. Em algumas traduções vai dizer lagostas aqui. Essa palavra aqui, acustas, né? Segundo o aspecto, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador. Segundo a sua espécie, o grilo. Segundo a sua espécie, o gafanhoto, e segundo a sua espécie. Então, quem é que comia gafanhoto? O povo simples. O povo simples. Mas diz que, aí tem que chamar um nutricionista para explicar isso, que o gafanhoto dessa época tinha todos os nutrientes que um homem precisava para sobreviver. E o mel silvestre era porque era muito amargo. Então, para adoçar aquele alimento, se molhava, afundava ele no mel e comia. Agora, irmãos, aí é uma questão de ter um pouquinho de consciência e tentar entender um pouco o contexto. É óbvio que João não comia só isso, né, irmãos? É óbvio. É óbvio. Essa era uma das comidas que ele mais comia. Mas não comia só isso. É o que destacava na sua dieta. Por quê? Porque se colhia ou conseguia-se com facilidade, era de graça. Tanto o gafanhoto como o mel silvestre. Mas é claro, irmãos, ele é um ser humano. Comia outras coisas, que a Bíblia não está interessado em mostrar, mas destacar. Então aqui está um homem que não está preocupado de maneira alguma com o que vão pensar sobre ele. Ele surge então em Israel, nesse contexto, pregando essa mensagem, e não modificou, irmãos, o seu guarda-roupa. Não. Não modificou a comida, a sua dieta. Continuou sendo a mesma pessoa, pouco se importando o que a sociedade, Jerusalém, as autoridades do povo iam achar. E o texto diz que multidões iam a ele para ouvir a sua pregação. Que coisa interessante isso. A gente faz de tudo para facilitar para o povo. Às vezes nós temos uma decepção, não aparece, muitos pastores ficam tristes demais. Eu imagino, tem pastor que está até com depressão nesse período de coronavírus. Né, irmão? Abre a igreja e o que é o povo? Nós colocamos som, nós colocamos mídia, data show, fizemos de tudo. João Batista não tinha nada, irmão. Nada. Era só no gogó e espadaço. E diz que vinha soldados, vinha pessoas com a vida toda arrebentada,
E ele, então, assim, construiu e realizou e cumpriu a sua missão. Mas, irmãos, o que eu quero pontuar? Eu não quero falar, eu não quero me deter na vida de João Batista, mas eu quero, dentro do texto que nós lemos, falar sobre as palavras de João Batista. Irmãos, João Batista fala sobre Jesus, aqui no texto, que é algo impressionante. É bem provável que nós que já lemos toda a Bíblia, não fazemos uma conclusão, ou uma precisão, ou um testemunho. Para você tentar entender, esse é o primeiro testemunho que ele dá sobre Jesus. Se você continuar lendo no capítulo 1, ele dá 3 testemunhos sobre Jesus. Esse é o primeiro. Talvez o que nós conhecemos é aquele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, é o que vem na nossa memória. Mas nesse texto aqui, ele vai falar de Jesus de algo impressionante. 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 Quando ele vai dizer o que ele enxerga em Cristo, eu fico assim olhando e digo, mas rapaz, como é que esse homem, naquele tempo, só pode, com toda certeza, iluminação de Deus. Então eu quero com os irmãos aqui pontuar esses três testemunhos, ou esses 3 características, ou podemos dizer atributos que ele fala sobre Jesus. O primeiro deles, irmãos, está no versículo 15 que nós lemos, diz assim: João testemunha a respeito dele, exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Entenda aqui que João está fazendo 2 coisas no texto. Nós vamos parar por aqui para entender uma. João está falando de uma existência de Jesus natural, e depois ele para falar de uma existência eterna. Porque logo depois ele diz assim, porquanto já existia antes de mim. Por quê, irmãos? Os irmãos são sabidos que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Então ele está dizendo assim, eu cheguei primeiro no nascimento. Eu anunciei a vinda dele primeiro. Mas ele, na regra, numa ótica de Deus, ele tem a primazia. Por quê? Porque antes de eu existir, ele já existia. João Batista, olhando e focando Jesus, ou anunciando Jesus, disse, ele é eterno. Ele existe, como vai dizer em Apocalipse, antes da fundação do mundo. E, irmão, isso é algo impressionante. Porque muitos acreditam que Jesus surgiu, e aqui ele vai tratar sobre o que existe e o que apareceu. Quem nasceu da Virgem Maria foi o Jesus, corpo, bebê. Mas como Deus, ele já existia bem antes. E aqui tem para nós isso daqui é algo fantástico. Para nós presbiterianos, é dar glória a todo tempo e todo momento. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, e os teólogos concordam praticamente todos com isso, que Jesus já aparecia no Antigo Testamento corporeamente. Todas as vezes que vai aparecer o anjo do Senhor, é o único anjo da Bíblia que recebe adoração, porque todos os outros dizem, nós não somos dignos, só Deus. Mas o anjo do Senhor recebe adoração. E acredita-se que ali estava o próprio Cristo, já atuante na terra.
Quer ver um texto que vai iluminar a mente dos irmãos? Claro que ele sempre existiu, eterno. Diz que quando Nabucodonosor colocou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, porque eles disseram que não iam adorar a imagem dele, diz que jogou os 3 na fornalha. Mas Nabucodonosor olhou e disse, mas para aí, cara, nós mandamos 3, mas eu vejo 4. E um é semelhante ao Filho dos deuses. Irmãos, João enxergou o que os discípulos que caminharam 3 anos com Jesus não conseguiam enxergar. Não conseguiam enxergar. E ele dá irmãos, e Jesus também falou sobre isso, para as próprias autoridades, irmãos, sabe do relato onde ele vai dizer que quando Abraão viu ele, se alegrou. E aí os fariseus, os líderes, disseram assim, mas para aí, tio, tu não tem 50 anos? E Abraão insistiu, há anos e há anos atrás. Ele disse, você não consegue entender. Vocês estão vendo o corpo, o Deus encarnado. Mas eu sempre existi. Eu sempre existi. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós não estamos nos relacionando com qualquer um, irmãos. Presta atenção, irmãos. Jesus, não mataram Jesus. Jesus não morreu, Jesus deixou-se morrer. É diferente. Ele disse, eu tenho autoridade de dar minha vida e de tomá-la de volta. Eterno. Sempre existiu. João disse, ele tem a primazia, porque sempre existiu. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para não cairmos numa armadilha. Porque às vezes nós falamos de Jesus, tanto que o próprio João, o evangelista, quando ele vê Jesus em Apocalipse, realmente transformado em poderes, que ele cai de joelho, cai no chão apavorado. Mas esse aí não é o Jesus que é isso. Ele descreve o Cristo de uma maneira que até nós temos dificuldade de entender. De tamanho glória. Porque ele sempre existiu, irmãos. E o diabo sabe disso. Porque o diabo o adorou muitas e muitas vezes no céu, antes de ser expulso. Por isso a proposta do diabo para Jesus: te dou tudo, se prostrado, me adorares. Vamos reverter o papel agora. Irmãos, sempre existiu. Então nós não vamos contar novidade para Jesus, irmão. Irmãos, é óbvio que Jesus quer ouvir da nossa boca as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas fraquezas. Deus, Ele quer ouvir isso. Porque isso, os irmãos, não sei se sabem, quem trabalha na parte da psicologia, psicanálise, sabe, entende muito bem disso, que quando nós começamos a falar dos nossos problemas, das nossas situações, das dores que temos, dos traumas, já começamos um processo de cura, de mudança, de transformação. Acredita que 50% já está acontecendo. Agora, Deus quer ouvir para que nós enxerguemos o nosso buraco, aonde nós estamos. Mas você não está contando uma novidade para Jesus. Eu dizer, Senhor, o Senhor sabia que o diabo é mau? Pá. Senhor, o Senhor sabia que aquele fulano, aquele presidente, aquele líder, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo com relação ao coronavírus mundialmente? Irmão,
sempre existiu, sempre reinou. E ele saiu da eternidade para vir se relacionar conosco, para vir se relacionar com nós. Então a primeira coisa que João vai deixar muito claro, Jesus é eterno, sempre existiu. Segunda coisa, queridos, que o texto vai nos mostrar para nós, ele vai dizer que Jesus, a falar da sua, isso aqui para nós, presbiterianos também é muito impactante, ele vai falar sobre a graça comum e a graça especial que ele veio trazer e se concentra nele, tudo nele. Olha o que diz o texto para nós, olha só. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos, disse ele, todos, sem exceção, têm recebido dele a plenitude. Por quê? Porque em Cristo se concentra tudo. Tudo. E João, o evangelista, vai falar, versículo 3, abra sua Bíblia aí. João, o Evangelho de João, capítulo 1, já é no mesmo capítulo, mas o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3, que João, o evangelista, vai escrever. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se tudo. Irmãos, toda pessoa, crente ou não crente, ateu, serve o diabo, se é justo ou injusto, todos recebem da graça comum de Deus através da pessoa do Senhor Jesus. Gostemos ou não, é graça comum. Jesus disse: a chuva cai, essa na rua aí, sobre o justo e o injusto. O sol nasce todos os dias sobre os bons e os maus, porque Deus é misericordioso e bondoso. Graça comum. Qualquer pessoa do mundo, se está desfrutando de alguma coisa boa, é porque está desfrutando da graça comum de Deus. Deus dá sem cobrar nada. Você imagina se Deus cobrasse oxigênio? Meu Deus do céu. Eu não sei como é que não fizeram uma campanha já nas igrejas aí para fazer isso aí, porque a gente vê tanta loucura aí daqui a pouquinho, vamos dizer que Deus está cobrando oxigênio também. Você já faz um cálculo para ver quanto custa um cilindro de oxigênio para manter uma pessoa viva. Faz um cálculo artificial. Todo mundo recebe. E não podemos deixar de receber 7 minutos, senão já fica bobada a cabeça, nunca mais se ajeita. Está entendendo? E graça comum. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me assistindo, tem gente se contentando com a graça comum. Tem gente se saboreando e acha que isso é tudo. Que nós podemos ter hoje e não ter amanhã. E vocês são sabidos melhor do que eu. Quem está mais apavorado com essa era do coronavírus, com esse momento, com essa pandemia, não são os pobres. Aqui no Porto Alegre mesmo, a classe A, o vírus foi para lá. Todo mundo apavorado para sair dos condomínios. Por que, irmãos? Nós podemos ter tudo hoje e perder tudo amanhã. Uma das coisas que o coronavírus ele é democrático. Ele não escolhe, ele não quer saber. E, é bebê, também pega. É idoso, também pega. É meia idade, também pega. E se bobear, leva também. Entendeu? Então, você está entendendo, irmãos? Agora não podemos, irmãos, ficar presos na graça comum, queridos.
Porque o próprio apóstolo João, nesta palavra, diz, tem mais coisa. Isso nós vamos desfrutar sem ter até o mínimo de consciência que é de Deus. Mas ele vai continuar dizendo, no versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora nós estamos falando do povo escolhido. Só o povo escolhido merecia isso. Mas ele vai dizer o seguinte, mas a graça e a verdade vieram por meio de... Por que ele falou isso, irmão? Porque nós conhecemos um pouco da Bíblia e nós sabemos de carteirinha que pela lei ninguém será salvo. Não está dizendo, João Batista não está dizendo, alguns acreditam, nem é João Batista que está falando aqui, alguns acreditam. Mas independente se for João Batista ou evangelista, a verdade é a mesma. Nós sabemos, irmãos, que a lei não tem o poder de salvar ninguém. Agora, nós não podemos cair numa armadilha também, de achar que no tempo da lei não existia graça. Aí é outro perigo que nós caímos também. Porque a lei, diz o Paulo, que diz que ela é santa. Ela é espiritual. O problema é nós somos carnais. Deus, sabendo que nem o povo escolhido seria salvo, então ele manifesta na pessoa de Jesus a graça salvadora. E o texto diz, graça e verdade venham por intermédio de Cristo, porque a lei não podia dar isso. Então, meu amado irmão, não fique saboreando ou se melecando demais com a graça comum. Está aberto as portas até a volta de Cristo, a graça especial, a graça para chegarmos à eternidade. É aqueles que são chamados de filhos de Deus. É aquilo que Pedro vai dizer, é o povo exclusivo, é a nação santa. Sacerdócio real. Querido, meu amado irmão e minha amada irmã, você que está me ouvindo, não fique contente com a graça comum, querido, mas tenha dentro de você, como disse o próprio Senhor Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Aí você pode desfrutar. Aí faz até sentido a graça comum. Que tem pessoas que recebem abundantemente da graça comum e são mesquinhas, avarentas. Eu conheci uma história de alguém, não me lembro agora quem me contou isso, de alguém que trabalha com mecânica, e ele falou de um carro da época, não sei, era o Opala, não sei que lançaram, não me lembro qual o carro. Ele disse, ele contando do patrão dele, eu trabalhava numa casa, o meu patrão, ele era um homem extremamente rico. Ele tinha na casa dele carros que ele nunca usou. E eu era apaixonado por esse carro, esse Opala, que na época, né? Que logo tinha lançado. Tu acredita que o homem morreu e nunca andou uma volta no carro? Se encheu da graça comum. E Jesus disse, o que adianta o homem, disse Jesus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Então, meu amado, meu amigo, você que está me assistindo, não fique jogando muito foguete com graça geral e graça comum. Eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, graça comum. Porque ninguém nesse mundo é insubstituível. Ninguém. Só uma pessoa é insubstituível, Jesus Cristo.
Mas todo ser humano, não interessa quem for, aonde estiver, não é eterno e pode ser substituído a qualquer momento. Então, meu amado, tenha a natureza divina, eterna, que é através da graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por intermédio, se não for por mim. Graça especial. E eu quero encerrar esta palavra, queridos. A gente se acostumou tanto com o negócio do eletrônico, que até na Bíblia eu estou fazendo assim, que coisa louca esse negócio, entendeu? Que coisa, as crianças, né? As crianças fazem muito isso, né? As crianças são demais, elas nem conseguem mais olhar uma foto, já quer passar com o dedinho. E eu quero encerrar dizendo para os irmãos que João, quando dá aquele testemunho, quando fala mais de uma característica de Cristo, ou mais de um atributo dele, ele fala da sua divindade igual à do Pai. Olha o que ele vai dizer, Cristo. Tem que ser de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? O próprio Cristo. Que está no seio. Intimidade profunda. São o mesmo em essência. É por isso que nós cremos na Santíssima Trindade, irmãos. E se você não percebeu, o homem que nós citamos, João Batista, viu com seus próprios olhos a Santíssima Trindade na frente dele. Diz o texto que quando Jesus saiu do batismo, porque Jesus o indagou, o constrangiu para que ele o batizasse, porque João Batista não queria, disse: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, eu sou um trapo de imundícia, eu não sou digno nem de carregar, nem de desatar a tua sandália. Essa era a função do escravo. Ele dizia: eu não sou digno nem de ser um escravo teu. E Jesus: não, para que se cumpra toda a lei, batize. Mas diz que quando Jesus sai das águas, irmãos, diz que o céu se rasgou e uma voz, este, 3 vezes eu vi falar sobre isso, este é o meu filho amado, em quem me compraz. O Pai falando. Diz que o Espírito Santo, simbolizado através de uma pomba, fica sobre Jesus. E nós sabemos que o Filho é o próprio Cristo, o Deus Filho. Irmão, Jesus deixou isso muito claro para os seus discípulos. Nunca falou isso para João, mas disse para os discípulos: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Nós dois somos um. Então, quando nós estamos nos relacionando com Jesus, nós estamos nos relacionando com o Pai, queridos. Quando nós estamos pedindo a Jesus, nós estamos em sintonia. Na verdade, Ele é o elo, né? Ele é a estrada, Ele é o que nos liga. Mas Ele é o próprio Deus. Paulo diz: Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, Jesus é Deus. E quem entendeu isso de maneira dolorosa, mas entendeu, foi Paulo, né? Paulo virou o bambambam da época, prendendo, massacrando, blasfemando, chicoteando, concedendo e concordando com morte de cristãos. E diz que quando ele estava em direção a Damasco, ao meio-dia se apresentou Jesus.
Diz que estava um sol, um calor, um brilho, uma luz que doía nos olhos, mas quando Jesus apresentou ele, diz que a luz de Cristo era muito maior, tanto que cegou ele. E aí Paulo cai de joelho. Disse: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aqui tem uma verdade que nós esquecemos, irmãos. Perseguir a igreja é querer se queimar com Deus. Mas Paulo não está perseguindo Jesus. Ele está perseguindo os irmãos, a igreja. Jesus disse: por que tu me persegue? E diz que Paulo cai de joelho, apavorado, cego. E disse: quem és tu, Senhor? Paulo incrédulo ali, mas viu que a voz daquele ser estava acima do imperador. Eu sou, disse, Jesus Cristo, o Deus que veio se apresentar a ti. Uma conversão dolorosa, mas privilegiada, né, irmãos? Paulo se converteu com o evangelismo de Jesus. Entendeu? Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber, cego. E o próprio Cristo disse que ele pagaria um preço caro, sofreria, e entendeu o que ia padecer pelo nome dele. Mas o que está nos mostrando isso, irmão? Que Jesus é Deus. Por isso que você não pode comparar Jesus a Maomé. Vou comparar Jesus a Buda. Eu vou comparar Jesus a uma força, a um profeta. É por isso que para nós tudo é heresia. Por quê? Porque Jesus é Deus. E Gênesis diz isso: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus não estava sozinho. Diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Toda a Bíblia vai falar que Ele é e sempre será Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez o texto que mais fale no Antigo Testamento, porque Isaías fala da vinda de João Batista, mas Isaías fala também da vinda do Messias. Vamos abrir um texto e vamos encerrar com esse texto. Vamos ficar de pé os irmãos aqui do templo. Abra sua Bíblia lá no profeta Isaías, o capítulo 6, capítulo 9, melhor dizendo. Isaías, o capítulo 9. Talvez seja o texto que mais fale daquilo que eu falei agora aqui, está registrado nesse versículo aqui. Isaías, capítulo 9, e o versículo 6. Olha o que diz o texto. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim, Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Graça. Que é graça. Isso aqui é o símbolo, a maior expressão de graça. Um filho, um menino vos deu. E o governo não estará, ou esteve. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Olha, o segundo é o quê? Deus forte. Deus forte. Olha o que vai chamar ele: Pai da eternidade. Eterno. Graça, Deus e eterno. E príncipe da paz. Meu irmão e minha amada irmã, e você que está me assistindo, tudo se concentra em Jesus. Quer uma resposta? Vai a Jesus. E Jesus quer repartir conosco
a sua divindade, a sua eternidade, a sua graça. Eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim para destruir as almas, disse ele para os discípulos, mas para salvá-la. Mas um dia vai fechar as portas, irmãos, da graça. E eu vou dizer para os irmãos, e o dia que fechar as portas da graça, até a graça comum vai ser cara para muita gente. Por quê? Porque a igreja vai embora. Porque os filhos de Deus vão sair do cenário. E quando os filhos de Deus saírem do cenário, queridos, aí o mundo vai saber o quanto faz falta a igreja na terra. Hoje está aberto. Hoje nós estamos na dispensação da graça. E Ele está chamando. Ele está chamando. Eis que estou à porta e bato. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Que esta palavra, meu amado irmão, você que está aqui no templo, que isso possa trazer luz aos teus olhos, ao teu coração, como tinha luz aos olhos e o coração de João Batista. João Batista, um homem que durou pouquíssimo, um ministério curto, mas de um impacto, de uma profundidade teológica e de conteúdo que nos arrepia. Que eu falei para os irmãos, Paulo vai desenvolver isso em uma carta toda, que ele falou em 4 versículos. A profundidade. Então nós temos mais uma coisa para aprender aqui, queridos. Não fique preocupado em fazer muito, porque eu estou muito preocupado, tem que fazer muito, tem que fazer muito. João Batista durou pouco, e o pouco que ele durou fez como Deus queria que ele fizesse, cumpriu a sua missão. E Jesus deu esse testemunho. Mateus 11:11. Dos nascidos de mulher, dos que chegaram a esse mundo através de uma mulher, ninguém é maior do que João Batista. Eu acho que os irmãos não entenderam esse versículo, a profundidade desse versículo. Jesus está dizendo o seguinte, de Gênesis até Malaquias, todos estão na fileira de baixo, comparado a João Batista. Noé, Abraão, Jacó, Isaac, Daniel, José, Elias, Eliseu, todos os profetas, Davi, todos os reis, todos eles que duraram 30, 40, 50 anos de ministério, estão debaixo das palavras que Jesus falou sobre João Batista. Então é a precisão da tua fidelidade a Deus é que conta, não é a extensão, a quantidade, a fidelidade. E eu quero encerrar então, queridos, dizendo que João Batista era um homem como nós, falho, errava, uma dieta que eu creio que nem os irmãos vão querer levar para casa, uma roupa que bem provável que ninguém vai querer vestir, mas ele foi esse homem que nos apresentou uma plenitude de Cristo em poucas palavras. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Se você está longe do Senhor, essa é a oportunidade de voltar, querido. Jesus não te colocou diante dessa live, desse culto online. Você que está aqui no templo, você veio aqui hoje porque Deus tem um propósito contigo na tua vida. Talvez você não consiga entender isso ainda, não compreenda, não está compreendendo. Mas se você tiver esse encontro com Cristo, tudo fará sentido. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Eu sei, ó Deus, que esta palavra de um homem simples, de um homem que praticamente a sociedade
quando olhava para ele, não acreditava que alguma coisa decente e boa sairia dele. Mas foi o homem que abriu caminho. Foi o homem que nos trouxe palavras e revelações, atributos sobre Cristo que poucos na Bíblia conseguiram nos mostrar. E o teu povo que está aqui no templo, o teu povo que está nos assistindo através dessa transmissão online, possa se render aos pés dele, porque ele é eterno e sabe o caminho da eternidade. Ele é cheio de graça. O próprio Senhor Jesus mesmo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje Ele está chamando aqueles que estão no lamaçal do pecado, estão no buraco da depressão, estão no desespero, buscando até um meio de tirar a própria vida. O Senhor Jesus está dizendo: desfrute da abundância da minha graça. Desfrute da graça comum, mas da melhor graça, que é a graça salvadora, a graça especial, onde o nosso nome fica registrado no livro da vida. Mas ele nos mostra, João nos mostra que ele era Deus, o Deus de toda a glória, o Deus de todo o poder, o Deus que sonda e tem o controle de todas as coisas. Coloque tudo aos pés de Jesus. Descanse nele. Renda-se a ele. E essa mensagem de João Batista é propício para esse momento. Arrepende-se de todas as mazelas, esquisitices, a distância que você está do Senhor, e se renda aos pés dele. Diz: Senhor, pois Deus eterno. Aleluia. Glórias ao Senhor. Que essa noite possa fazer toda a diferença na tua vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui nesse lugar. Nós que já fomos alcançados, possamos valorizar essa magnitude de graça e bondade. E você que está longe possa desfrutar a partir de hoje dessa chamada do Senhor. Porque os tempos têm sido diminuídos a cada dia, remidos a cada dia, para a volta do Senhor, para buscar a sua igreja, o seu povo, seus filhos amados. Se nós oramos e te agradecemos, ó Deus, amor do Pai, graça manifestada no Filho e o poder e as consolações do Espírito estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, queridos. Vou chamar os irmãos então do louvor aqui, para eles encerrar esse momento. E os irmãos que estão aqui no templo vão se despedir uns dos outros, mas sem agarramento, né? Só cotovelada, né? Só cotovelada. E que Deus abençoe, possamos estar no próximo culto, já com Santa Ceia. Então, quem quer participar da Santa Ceia tem que vir ao templo. Será ministrada ao vivo. Mas você não pode pegar o cálicezinho e o vinho, ou o suco de uva, melhor dizendo, e tomar lá na sua casa. Tem que vir ao templo. Dê o seu nome, se for necessário, faremos 2, 3, até 4 cultos. Mas todos estão convidados, porque a ceia é do Senhor, não é da igreja presbiteriana, não é do pastor, é do Senhor. Que Deus abençoe. Os irmãos vão cantando e você que está aí aqui no templo,
Posso despedir dos seus irmãos, os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, também possam entender que estamos indo para o final da nossa reunião. Deus abençoe a todos. Reza-nos, estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que quer clamar. A verdade é a tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que quer clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso